paz. Gente, eu quero compartilhar com vocês um testemunho de 4 a 5 anos atrás, que foi quando eu passei por uma ansiedade muito forte. Eu passei por perdas, eu passei por calúnias, né, defamações e veio a pandemia. E quando a pandemia chegou, eu tive muito medo. Eu tinha crise de pânico, de medo, sabe? Que era uma fobia, um pavor, assim, de pegar Covid. Enfim, né? Eu acho que muita gente teve esse medo. Mas eu tava muito angustiada. Eu fui acumulando muita coisa, assim, sentimentos negativos, coisas que não me edificavam. Eu guardei muita coisa, muita tristeza acumulada, muita mágoa, né? E veio a pandemia e eu acabei adoecendo com uma ansiedade muito forte. Mas eu tive que passar por psiquiatras, psicólogas, porque chegou um tempo que eu não tinha controle do meu corpo, para vocês terem noção de como a ansiedade ela foi forte. Meu coração palpitava, eu tinha falta de ar, eu não tinha ânimo para nada, para fazer nada. E era uma angústia que quando essa angústia ela batia, vinha o medo junto. E eu bolava no chão assim, sabe? Da angústia ela ser tão forte. E aquele medo que eu bolava assim no chão. Eu tive que tomar remédios fortes. E esses remédios eles me faziam muito mal, porque às vezes eu ficava meio que dopada. E às vezes eu tinha muitas alucinações. Eram alucinações horríveis. E depois eu comecei a ver covas abertas. E muita escuridão. Eu via muita escuridão. E eu comecei a orar a Deus para me tirar daquela ansiedade. Porque as pessoas que estavam ao meu redor, elas já estavam começando a adoecer também, de tanto ver meu sofrimento. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais isso para minha vida. Eu não aceito mais isso para minha vida. Me ajude, Senhor. Coloque anjos a meu favor. Coloque pessoas a meu favor que me ajudem de verdade. E foi quando eu conheci um médico e ele me ajudou muito, esse médico. Ele tirou os remédios fortes, passou remédios naturais para mim tomar. Uma psicóloga também me ensinou chás naturais. E assim, Deus ele realmente ele foi colocando pessoas ao meu favor. Só que até então, antes de eu ter aquele processo de ansiedade, não foi fácil. Até eu abrir os meus olhos espirituais para me entender que eu precisava passar por aquilo, né? Eu precisava passar por aquilo para que através do meu testemunho, eu pudesse ajudar outras pessoas. Porque você só vai sentir a dor do próximo, né? Uma pessoa chegar até mim e falar que tem ansiedade, hoje eu entendo. Mas se eu não tivesse passado, como é que eu ia entender a dor de uma pessoa que tem ansiedade, que tem medo? Eu não ia entender. E eu sou grata a Deus assim, porque hoje eu entendo. Hoje eu posso dar uma palavra de conforto. Hoje eu posso ajudar. E contar como foi que eu consegui sair daquelas crises de ansiedade tão fortes. Gente, todos nós temos ansiedade. Eu confesso para vocês que todo dia ela tá assim, ó. Abre, Adjane, a porta que eu quero entrar. Abre, Adjane, a porta que eu quero entrar. Tem noites que eu não consigo dormir bem, porque eu fico acordando, me dá uns tique-tique nervoso. Mas sabe o que eu faço? Às vezes eu não levanto para ir orar de joelhos, não, mas eu sento na minha cama e eu determino: ei, vai embora. Vai embora, porque Deus já me tirou de lá. Deus já me curou.
Então você pega sua malinha e vai embora. E eu vou dormir agora em nome do Senhor Jesus. Porque o dono da minha vida é Deus. É Deus. Sabe? Então ali eu coloco um louvor no celular e adormeço. Adormeço. E no outro dia eu já vou fazer minhas coisas dentro de casa. Gente, é, a gente tem que entender uma coisa, que a gente parada a nossa mente, ela é a oficina do inimigo, né? Mente parada, ela é a oficina do inimigo. Então a gente tem que se movimentar, tem que estar fazendo sempre alguma coisa para a gente estar ocupando a nossa mente. E uma coisa que me ajudou muito a sair da ansiedade foi fazer artesanato. Eu amava artesanato, né? Eu amava artesanato e eu comecei a fazer vários artesanatos. E, nossa, foi muito bom para mim. Eu ocupava a minha mente assim, porque na maioria das vezes eu estava em casa sozinha. Minha filha estudava, né? Estuda ainda, graças a Deus, mas estudava e tinha que ficar em casa sozinha, assim, às vezes. E eu não queria estar pensando besteira, então eu ia me ocupar, eu ia fazer artesanato, né? E também o que me ajudou muito também foram pregações. Nossa, gente, é muito bom você ouvir pregações. A internet, a gente sabe que ela adoece muita gente, porque a gente acaba vendo muita coisa ruim que não presta. E a gente tem que aprender, ó, a enxergar, a olhar para as coisas boas, para coisas que nos edificam, que vão edificar a nossa fé. Então foi isso. Eu comecei a ouvir pregações, louvores que me edificavam. Nossa, e eu comecei a entender muita coisa na minha vida. Eu comecei a ouvir mais a voz de Deus. E foi quando eu percebi que Deus, ele nos dá autoridade, né? A nossa fé, a nossa força, ela vem de Deus. Então, tem coisas na nossa vida que a gente não pode aceitar. A gente vai levando, levando, mas tem um certo momento que você tem que dizer, chega, basta. Você tem que falar com você mesmo. Eu falei comigo mesma. Chega, baixa, não aceito mais isso pra minha vida. Um dia eu gritei mesmo, chega, acabou, não quero mais isso na minha vida. O sangue de Jesus tinha poder na minha vida, Deus pagou um preço alto naquela cruz por mim. Eu não tenho enfermidade nenhuma. Sim, enfermidade, porque a ansiedade, ela fazia eu entender que eu estava com doenças graves, que eu ia morrer a qualquer momento, que eu estava com alguma enfermidade forte, séria. E o que me atacava muito era refluxo, dor no estômago. E tipo assim, tudo isso era ansiedade que fazia eu ficar. Então, assim, quando eu comecei a dizer que eu não tinha enfermidade nenhuma, né? Minha cabecinha, ela foi entendendo que realmente eu não tinha nada, gente. Quando eu mostrei para a ansiedade que quem tinha controle da minha vida é Deus. Nossa, tudo foi, sabe? As coisas foi mudando. E tem um louvor que eu ouvia muito, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nossa, eu ouvia muito esse louvor. E é isso, gente. Todas as vezes que a ansiedade ela vinha, às vezes que eu tava angustiada, eu dizia aqui não, aqui não, aqui não, porque Deus não quer isso pra mim. Deus não quer. Hoje eu entendo que foi tudo parte de um propósito, né? Hoje eu posso dar uma palavra de conforto para pessoas que estão aí passando por essa luta. Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. A gente precisa confiar.
A gente precisa levantar, erguer a cabeça e determinar tudo de bom na nossa vida. Tudo de bom. Eu agradeço a Deus porque teve pessoas que realmente Deus colocou na minha vida para me ajudar. Eu sempre orava a Deus, pedia a Ele que levantasse um exército ao meu favor. E isso aconteceu. E da mesma maneira que Deus colocou um exército para orar por mim, Ele também vai colocar na tua vida um exército para orar por você. Então, não desanima. Ei, você é a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa demais para Deus. Deus não te quer ir nessa cama. Deus não te quer ir nesse quarto. Não, Ele não quer. Ele te quer no quarto, sim. Mas Ele quer você no quarto de guerra, de joelhos dobrados, orando. Sim, porque eu fazia propósitos. Eu orava 3 vezes ao dia. Era de manhãzinha, meio-dia e antes de dormir. Eu orava, porque eu sabia que enquanto eu orava, Deus ia me erguer, Deus ia renovar as minhas forças a cada amanhecer. Eu sabia que eu precisava orar sem cessar, eu sabia que eu precisava estar em comunhão com Deus, entendeu? E Deus ia falando de forma sobrenatural comigo. E assim Ele vai fazer na tua vida também. Ele vai fazer na tua vida. Creia, creia. Levanta, é hora de levantar, é hora de erguer a cabeça e seguir em frente. Deus, Ele te chamou para ser vencedora ou vencedor. Erga a tua cabeça, levanta, se posicione como homem ou como mulher de Deus. Se posicione. Tenha disposição, peça disposição a Deus, para que você venha ter intimidade com Deus, você descer na presença de Deus. Você precisa descer na presença de Deus, se humilhar, dizer: Senhor, eis-me aqui, me cura, restaura-me por inteira. Ei, Senhor, eu estou os caquinhos, eu estou só os caquinhos, mas pega, Senhor, esses cacos e cola e refaz, porque o Senhor é o oleiro. E nós somos os vasos. E você precisa ser moldada por Deus, assim como eu precisei ser moldado por Deus. E Deus me moldou de forma sobrenatural. De forma que eu olho assim, eu digo: Senhor, Deus me preparou para coisas melhores, para coisas maiores. Ele fez a coisas grandes na minha vida e eu creio que Ele fará muito mais. E eu creio assim que se você está passando por alguma luta, é porque tem uma vitória, uma bênção para chegar na sua vida, sabe? E às vezes, assim como Jó, né? Assim como Jó, ele foi tentado e testada a sua fé, assim somos nós. Deus quer ver se nós somos capazes de receber as bênçãos que Ele tem para nos dar. Porque uma oração que eu faço sempre é: Senhor, me ensina a administrar aquilo que o Senhor tem para mim. Me ensine, Senhor, a administrar as bênçãos que o Senhor coloca na minha mão. Porque se eu não pedir isso, vai tudo pelo ralo. Vai tudo pelo ralo e tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, né? E aprenda também a agradecer a Deus antes dele fazer. Antes dele fazer. Agradeça a Deus desde agora. Porque isso se chama fé. Você agradecer por algo que você quer, mas você ainda não tem. Isso se chama fé. Deus, Ele é maravilhoso, minha gente. Os cuidados dele, o jeito que Ele cuida da gente, é uma forma linda, maravilhosa. Deus, Ele não te quer aí. Você não foi feita para ficar aí. Você precisou passar por esse deserto.
Mas agora chega. Levanta. Levanta porque você precisa curar outras mulheres. Porque você precisa curar outros homens. Entendeu? Através do seu testemunho. Através do que Deus ele tem para fazer na tua vida ou ele já fez. Então levanta a cabeça. Levanta daí. Ora, se posicione. Deixa Deus te usar. Vai falar do amor de Deus. Vai falar do que Deus ele fez na tua vida. Eu estava lendo aqui e eu vou falar aqui. É no secreto com Deus que somos gerados em verdade. É no secreto com Deus que somos gerados em verdade. Deus, ele vai te honrar. Ele jamais vai esquecer da tua humilhação no secreto. Daquilo que você fez no secreto para ajudar o teu próximo. Ei, Deus viu e ele vai te honrar. Sabe por que você está nessa luta? Porque o teu coração é bom. Quando nós somos pessoas boas, quando nós andamos em santidade com Deus, nós somos tentados, nós somos provados. Mas Deus, ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Este mal não é para a morte. Não é. É para te edificar. É para edificar a tua vida. É para que as pessoas vejam a luz de Deus na tua vida. É para que as pessoas vejam Deus na tua vida. Então somente confia em Deus. Confia em Deus e levanta. Deus é Deus de milagres. Deus, ele não nos fez para sermos pessoas de cabeças baixas. Ele nos fez para andar de cabeça erguidas. Você vai vencer. Assim como eu venci a ansiedade, você vai vencer. Sacoda a poeira. Tá na hora. Tá na hora de levantar e dizer: ei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me refaz. Me refaz como o Senhor quer. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Quando ela bater na tua porta, diz: aqui não. Quando a ansiedade vir, diz: ei, aqui não. Quando o problema vir, você fala: aqui não. Deus é o dono da minha vida. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou preciosa demais para Deus. Aqui não. Aqui você não tem vez. O sangue de Jesus, ele tem poder na tua vida e na minha vida. Declare isso. Declare que você vai sair dessa logo, logo. Ore sem cessar. E olhos espirituais, seus olhos precisam estar atentos naquilo que Deus quer que você enxergue. Os seus ouvidos eles precisam estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Então é isso. Que você possa ter sentido a presença de Deus, que você se posicione a partir de agora e ore a Deus. Desça na presença de Deus e levante-se de mesas que não te cabem mais. Não te cabem. Não te cabem. Tem lugares que não nos cabem mais. Tem lugares que nos adoecem. Vigia. Vigia. É isso, gente. Fica com Deus e se posiciona que Deus vai fazer obra na tua vida, tá? Os remédios, eles não podem ser mais fortes do que você. Você que tem que ser mais forte. Porque o Deus que habita em você, ele é grande. Ele é grande e ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você imagina, tá? Somente creia.
Somente creia. Tudo isso vai passar. Esse mal não é para a morte, é para te edificar. Gerar um testemunho dói. Mas Deus precisa de você. Ele está contando com você para dar esse testemunho. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz.